Eu quero abrir com os irmãos uma palavra um tanto conhecida, mas que me trouxe um entendimento diferenciado, um entendimento diferente. Vamos abrir o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Versículo 11. Né? Todos acharam, né? Jesus continuou. Ele está falando. Jesus está trazendo uma trilogia, ou seja, 3 parábolas. Alguns estudiosos dizem que é uma parábola só, dividida em 3 partes. E aqui eu vou tratar da terceira parte dessa parábola. Jesus continuando a história, que começa com a ovelha perdida, passa pela parábola da moeda perdida e continua aqui, que é chamada também da parábola do filho pródigo. Né? Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parteira. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matemo-lo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Amém. Glória. É uma palavra conhecida. Conhecida porque sempre quando nós lembramos de alguém que sai de casa, ou alguém que gasta muitas coisas, um gastador, ele é um brother. E sempre uma pessoa que gasta aquilo que ele tinha, e perde tudo,
ele é chamado de pródigo, e sendo ele um filho que faz o que fez, pedindo a parte da esperança, ele é chamado então do filho pródigo. Esta parábola, ela tem umas conotações que às vezes não abordamos. Está nela, está contido nela, mas nos acostumamos a tratar somente daqueles assuntos costumeiros, porque é mais fácil a gente falar o que já ouvimos do que você colocar algo a mais, porque vai exigir uma profundidade, vai exigir um estudo mais apurado, vai exigir mais tempo e vai exigir principalmente uma introspecção. Porque ninguém que vai trazer uma palavra como a do filho pródigo, ele pode trazer uma palavra a respeito de alguém que se perdeu, se não for um pródigo. Vou falar de novo. Não é como você ter uma experiência de falar sobre algum assunto com profundidade sem você ter passado por aquilo. Tem muita gente que conta testemunhos, mas um testemunho com maior força é aquele testemunho de um drogado ou ex-drogado que passou por tudo que passou e chega e vem na igreja e fala: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me droguei, quase morri, quase apanhei, fui maltratado, as pessoas não me reconheciam, andava sujo, andava todo mal com mau cheiro. E um dia eu ouvi a palavra, um folheto que foi me entregue, um convite que eu aceitei, entrei numa igreja, ou fui para casa olhando e lendo aquele bilhete e recebi Jesus no meu coração. Eu procurei uma igreja e Jesus me libertou da droga, Jesus me salvou, me transformou do que alguém que nunca se drogou, do que alguém que nunca viveu uma vida lá no mundo, para falar sobre alguém que andou no mundo. Então, quando eu falo, eu estou falando de alguma coisa que eu não vivi. É certo que eu não preciso passar por uma situação dessa para falar sobre o assunto. É só estudar, ler, é só andar pela rua. Você vai sempre encontrar alguém estirado no chão, vai perguntar para ele quem ele era, como ele foi parar ali. Ele tem história para contar. Mas essa história que eu estou falando é uma história que outro viveu, que outro passou. É diferente de uma história que alguém passou, que alguém viveu. Então, quando eu conto uma história real, que eu passei, que eu vivi, essa história ela é mais impactante. É por isso que Jesus vem e salva pessoas que têm problemas com a sua sexualidade, ou seja, pessoas que são prostitutas. É por isso que Jesus vem e salva pessoas que estão perdidas. É por isso que Jesus vem e salva pessoas que estão à margem da sociedade. É por isso que Jesus cura pessoas que ninguém dá atenção nenhuma para eles. Porque quando essas pessoas curadas, essas pessoas que estavam à margem da sociedade são libertas, ela tem um testemunho impactante que causa algo nos corações das pessoas que uma pessoa que nunca viveu vai alcançar. O fato é que a palavra por si só é poderosa para fazer. Não o fato de eu ter passado ou não por uma situação de vexame na vida que vai fazer o meu testemunho
mais importante do que alguém que nunca viveu nesse mundo. O fato é que, infelizmente, a verdade é essa, é o que impacta mais o ex-bruxo, a ex-isso, o ex-aquilo, vai pregar. Quando foi pregar lá na igreja que eu congregava, lá eu era o segundo dirigente de uma igreja de São Vicente, e fui pregar um ex-padre, quase um nome, ele não era de lá, ele era de Santa Catarina. Ele foi pregar na nossa igreja, nós avisamos as pessoas, anunciamos que o ex-padre iria pregar na nossa igreja. Irmãos, a igreja botou. Só porque uma pessoa que era em uma outra situação se converteu a Jesus por conta de uma obra que Jesus fez na vida dele de cura, da família dele, da filha, propriamente dito. Jesus ressuscitou a filha dele. E ele disse no coração: se Jesus ressuscitar minha filha, eu me torno na lei dos crentes. Naquele tempo tinha isso, né? Lei dos crentes. Então aquele homem tinha um testemunho, o ex-padre. Se fala assim, ó, o João, lá da igreja, vai dar um testemunho no domingo. Veio ninguém. Veio o pessoal da igreja. Eu conheço o João, eu conheço esse testemunho. Ele contou para mim. Assentado no banco, ele já contou para mim, eu já sei. Mas quando vem uma pessoa que passou por uma situação, é diferente. Alguém que foi curado de uma doença incurável, que foi curado de um câncer, vai contar um testemunho de libertação do câncer. É diferente de alguém que está contando o testemunho que alguém foi curado do câncer. É ou não é? Não é mais impactante? Então, para nós conhecermos bem a palavra do filho pródigo, nós temos que nos entender como alguém pródigo. Mesmo que nós não tenhamos vivido o que ele passou, mas dentro das linhas do capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nós vamos perceber que ali tem coisas que nós vivemos e não sabemos. E o Espírito de Deus me levou a essas situações e circunstâncias, e eu me vi como um pródigo. Mesmo não sendo uma pessoa que tenha desperdiçado a minha salvação, tenha saído da igreja, tenha feito coisas terríveis, não. Mas eu me senti, porque, queridos, uma coisa eu quero dizer para você: se a palavra não te impactar e não te levar para o profundo dela, você não vai saber o que é evangelho. Evangelho, quando bate no coração, não emociona apenas você e faz chorar. O evangelho, quando toca no coração, faz você entender aonde você estava, mesmo você não sendo um criminoso, mesmo você não sendo uma pessoa que vivia na prostituição. O evangelho te mostra o quanto você é pecador, a ponto de você dizer: não é possível que Jesus teve misericórdia de mim e me salvou, porque eu era perdido. Mas você nunca fez nada de mal, fazia. Mas você nunca foi uma pessoa ruim, era. Mas como? Eu nasci em pecado. Em pecado fui gerado pela minha mãe. Desde que eu nasci condenado ao inferno. E Jesus, por misericórdia, me achou e me alcançou. Mesmo sendo a melhor pessoa do mundo aos meus olhos, eu me senti naquele momento que Jesus me achou o maior pecador. Então, quando alguém vem para Jesus, olha só como que nós nos enganamos. A pessoa veio para Jesus e bebeu, e fumou, e se drogou, e se prostituiu, e fez tudo. Aí a igreja, né? A santa, né? O santo, né? Entre aspas, olha, está voltando. Olha, que coisa. Sabe, esse que estão falando está voltando. Esse que está falando está. Olha só, ele, que bênção. Ele nunca voltou.
pessoa que nunca fez nada que a sociedade disse errado. Ele se acha tão pecador como um presidiário que está lá preso. Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Porque se você não se sentir como um deles, você não sabe o que é salvação. Deu para entender? Então, quando comecei a ler esse capítulo, interessante, né? Eu fui levado a ser um filho pródigo. E eu me achei tão distante. Eu estou pregando a igreja. E eu me achei tão longe. Você é pastor. Você não conhece o Evangelho. Eu me achei tão fora do que a palavra de Deus diz, que eu comecei a compreender o que é ser uma pessoa amada por Deus. Aleluia. Ei, uma pessoa amada por Deus sem merecer. Uma pessoa amada por Deus sem ter feito nada para alcançar alguma coisa, que merecia somente castigo, que merecia condenação, e quando acontecia alguma coisa, machucou o braço. Alguém que está vendo vive no pecado. Aí o crente machuca o braço. Olha, está vendo? Satanás. Eles vão cair. Olha o que o Espírito revela para a gente. Ei? Quando o filho dos outros começa a fazer coisa errada, está vendo a notícia? Não cuida direito do filho. Aí acontece alguma coisa com o meu filho. Não, meu filho foi às companhias. Ele não tem como. É verdade ou não é? Sempre os nossos filhos, sempre as nossas coisas são melhores, são mais importantes. Eu machuquei o braço, o diabo me derrubou. Olha, senti bem a mão dele. Aí tem um bêbado, todo arrebentado. Está vendo? Bebeu. Se bem que isso resolveu, né? Caiu, estava bêbado. Mas acontece que é igual. O tombo que ele levou, estava bêbado. O tombo que eu levei, porque escorreguei. Não me faz mais humano. O ser humano que está bêbado, o ser humano que está se prostituindo, o ser humano que está no vício, o ser humano que sai por um caminho, por algum sentido, por alguma coisa, procurando um sentido novo para a vida. Não é diferente de mim, que estou aqui todo dia na igreja. Aleluia. Ou vocês acham que é? Que somos melhores do que eles? Esse é o grande problema da igreja. É ou não é? Nos acham melhor, não é? Na verdade, vamos deixar de lado essas coisas. Aí quando tu vê alguém uma vez na igreja, 20 dias, está desviado. Vamos falar. Aí, tá, só que é a bênção. Aí a pessoa está doente, vem para a igreja que você viu oração, tá normal? Está vendo? Só que é bênção. É uma norma da igreja. Alô, chegamos, estamos aqui juntos. Quem está me entendendo? Amém. Estou falando com uma igreja ou estou falando para pessoas que nunca tiveram esse problema na vida? Amém? Amém. Agora me pergunta, eu quero que você me pergunte, pastor, onde tu quer chegar? Pastor, onde quer chegar? Eu quero chegar. E todos nós temos potencial da parte de Deus para sermos muito diferentes do que somos. Vou falar de novo. Todos nós temos potencial dentro de nós para sermos muito mais do que nós somos ou pensamos que somos. Glória a Deus. O fato é que nós não aproveitamos. E não aproveitando as oportunidades, ou tendo a revelação da palavra para nós entendemos que todos são errados.
que todos têm problemas, mas eu sou crente, sou santo. Essa palavra então me chamou a atenção. A palavra do Filho de Deus. Eu quero que você comece no versículo, deixa aí por enquanto, só o versículo 11. Isso, está no final, né, varão? Você está pensando, eu não sou hebreu, eu não sou hebreu, não. Hebreu começa no fim, no começo. Isso. Continua o segundo versículo, o 12. Isso. O que aconteceu aí? O mais novo, o filho mais novo é o filho mais moço. Não é? O filho mais moço é, vamos dizer assim, é o último a falar. E o primeiro a apanhar. A verdade é essa. O bagunceiro é aquele que faz, que leva a culpa mais velho. Por quê? O pai pergunta: por que você fez isso? O filho mais velho: eu não sabia que lá tinha espinho. Aí o pai olha para o filho mais velho, o filho mais novo fala: eu não sabia que tinha mais espinho. Logo para o filho mais velho: onde tu estava? E tu não viu que ele morreu para o espinheiro? Eu estava jogando. Vem cá, vem. Só coletivo. Aí o filho mais novo fica uma estiradinha. O filho mais velho: tu tem que tomar responsabilidade. Você é responsável. Teu irmão é mais novo, não sabe o que faz. Você agora. Gente, nós temos tanta palavra do filho mais velho. Acontece que o filho mais novo, o que tinha a última palavra, o que tinha a voz menos ativa numa casa, principalmente onde está sendo colocada essa palavra, lá nos meios de Israel. O filho mais novo não tem voz. O filho mais novo só escuta. O filho mais novo só obedece. O filho mais novo é aquele que está sempre vendo o seu irmão mais velho para acompanhar o exemplo do mais velho. E o mais velho sempre vendo o andamento do seu pai, para os três andarem em comum acordo. Acontece que essa palavra já acontece uma situação diferente. O mais novo toma a palavra: ei, isso aí é sério. O mais novo toma a palavra: peraí. Eu gosto disso, sabe? E tem pessoa que não tem voz para nada, mesmo quando precisa de uma voz. Tem pessoa que fala demais quando não precisa falar. Mas esse moço que fala num momento em que ninguém esperava que ele falasse, nem o filho mais velho, nem o pai. E ele fala algo que não passa na cabeça de ninguém. Por quê? Porque ele pede: olha só, pai, quero a minha parte na herança. Então, o pai tinha posses. Tá certo? Ele vivia numa fazenda e o pai tinha posse. E a posse não era pequena, era grande, porque se ele pede a parte dele, então ele tinha uma parte boa. Uma pessoa não vai pedir uma parte se tem uma parte a ser dividida. Fosse hoje, de 2.000, um filho: papai, dá a minha parte de R$1.000, que eu vou embora do mundo, e vai fazer isso. Agora, se o pai tem 20 milhões, pai, me dá a minha parte. Você tem 20 milhões para dividir entre ele e o irmão dele, pai, me dá a minha parte. Aí vale a pena, né? O fato é que ele está pedindo algo que vale a pena para ele. Ele fala e pede a parte dele na herança, só que o pai está vivo. E isso é uma coisa séria, porque herança só se dá depois que o pai morre. O testamento para frente, que vai para a parte dele, para do irmão. Mas o pai está vivo, e ele não olha para isso, ele não se preocupa com isso. Por quê?
acontece algo que está trazendo uma tristeza para esse moço. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Olha, o pai não reclama, o pai não pergunta: por que tu vai fazer isso, meu filho? Ah, se é eu. Pai, se eu sentar aqui, vamos conversar até meia-noite, até 1h da manhã, até 2h, o quanto que for, eu preciso convencer o meu filho que aquilo não se faz. Eu sou filho ainda, mas não, o pai rebate, não pergunta, não faz nenhum tipo de indagação, porque o pai sente. O pai sente quando o filho não está feliz. O pai sente quando o filho não está bem. O pai sente quando o filho está insatisfeito. Esta palavra eu quero que você grave no coração: insatisfação. Esse filho está insatisfeito na casa do pai, que tinha tudo, mas não tinha o que ele queria. O que é que ele queria? Liberdade. Ele queria ser livre. O pai dava liberdade para ele, mas a liberdade que o pai dava tinha limites, e ele não queria limites. Ele não queria ser cerceado em nada. Ele queria uma vida ilimitada. O que nós preferimos? Ter um cartão de crédito de 1.000 ou um cartão de crédito ilimitado? Vou chegar na Casa Bahia e comprar a Casa Bahia quase toda. Tem crédito? Ou só de R$1.000? O que eu posso comprar de R$1.000? A batedeira. E olha lá, se for uma boa, não consegue. Ou seja, ele está insatisfeito, porque ele não tem liberdade de usar tudo o que ele poderia. O potencial que ele poderia ter na mente dele seria muito grande se ele não tivesse ninguém para olhar por ele. Ninguém para dizer não pode. Ninguém para dizer não deve. Ninguém para dizer isso não. Ele quer ser livre. E quando você quer ser livre, você tem liberdade. Ninguém pode dizer não para você. Só que quando eu quero ser livre, eu esqueço de algo muito importante. A minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Então todos nós somos livres para fazer o que quisermos, desde que seja dentro de um contexto. Porque se ultrapassarmos esse contexto, nós vamos atrapalhar a vida de alguém. Eu sou livre. Aí eu começo a gritar na minha casa, e grito até meia-noite. Ou coloco o som até 2h da manhã. Alguém chega e vai dizer para mim: não liga o som, não grita alto, já é meia-noite, vai dar 2h da manhã. Eu sou livre. Daqui a pouco bate na porta, atende polícia. Mas eu estava tocando na minha casa, a música era minha, então eu estava extravasando. Mas existem pessoas ao redor da sua casa, eles estão dormindo nessa hora, e a tolerância é 10h da noite, há um limite. Acima de você há um sistema que vai impedir você de fazer tudo o que você quer. Se você quiser andar diante da lei, você tem que seguir certas regras. A vida é assim, querendo ou não, nós somos envolvidos em regras. Esse moço, ele não queria regras. Esse moço não queria que ninguém matasse dele. E nem dissesse para ele que ele devia ou não devia fazer. Ele queria fazer e pronto. E independe se o pai dele morre ou não morre. Por quê? Quando eu estou insatisfeito, quando a minha felicidade é colocada em xeque,
Quando a infelicidade entra no coração de uma pessoa, vem um espírito de confusão mental. Vou falar de novo. Quando uma pessoa está insatisfeita na casa, insatisfeita no trabalho, insatisfeita em qualquer lugar, até casamento, vem uma confusão mental que tudo é melhor do que aquela casa, tudo é melhor do que aquele emprego, tudo é melhor do que aquele carro, tudo é melhor que aquilo que ele tem. E o pai não reclama, o pai não fala nada, porque o pai é sábio e sabe que o coração dele está infeliz. E este pai não quer ver seu filho infeliz. Que importa o filho em casa insatisfeito? Que importa o filho em casa infeliz, cabeça baixa, triste, acabrunhado de alguma coisa? Ele era alegre, sempre foi uma pessoa descontraída, sempre foi uma pessoa falante, parou de falar, não fala com ninguém, pouco. Ora, passa por mim, me pede a bênção, cabeça baixa, alguma coisa está acontecendo. Isso vai acontecendo alguns dias, porque a palavra, ela não diz quanto tempo, ela fala que um belo dia, ela dá a entender que um belo dia o filho chega e fala: pai, é o seguinte, eu estive pensando, e que é melhor para mim, que o senhor puder me dar minha parte de herança, eu quero ser feliz. Eu quero estar num lugar que eu possa fazer qualquer coisa. Eu quero ser feliz. Senhor, meu pai, eu gosto do senhor, amo o senhor, amo meu irmão, as pessoas, o legal que me conhece desde criança, mas quer ir embora. Não estou feliz, quem já ouviu essa palavra? Eu estou sufocando aqui. Ele só faltou falar: papai, o senhor está me sufocando, essa casa está me sufocando, as regras que tem nela estão me sufocando. O pai não fala nada, porque ele sabe o que passa no coração do seu filho, como sabe o que está passando no seu coração nesta noite. Aleluia. Aleluia. E ele pergunta, e ele vai. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Veja bem, então quando ele fala, o pai começa a repartir. E esse negócio de repartir não sabe, que demora. Não é que um dia pronto, com a pessoa que tem uma fazenda, vai pegar e vai, tá aqui, dinheiro. Não, ele vai fazer o inventário, não é isso? Vai pegar o que o filho, vai pegar o que o outro filho, até a parte do pai ainda está vivo, tem a parte dele ainda. Quer dizer, o que poderia ser duas, tem três agora, entendeu? Tem três partes: a parte do pai, a parte do filho, que recebe duas vezes mais, e ele recebe uma. Então essa propriedade era muito grande. O filho recebe duas partes, o irmão recebe uma parte, e tem a parte do pai, que também é duas partes. O filho, na verdade, recebe uma. Aí ele diz: tem muita coisa, tem muita coisa, então eu vou poder viver a minha vida como eu quero e como eu preciso. Roda lá, no versículo 13. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Passou um tempo, não muito tempo, mas passou um tempo até ele se reorganizar, colocar tudo, e foi para uma região distante. A Bíblia diz que ele vai para longe. Aquele filho, primeiro, ele desiste de casa. Primeiro, o foco dele era a casa. Interessante isso. O foco dele era fazer o que o pai queria, cuidar da fazenda junto com seu irmão, como o pai queria. Futuramente seria dele, então ele está cuidando em algo que é dele, algo que pertence a ele. Ele é o dono. Os empregados todos passam por ele. Se como é costume no Oriente, todo mundo respeita esse moço, mesmo ele sendo mais novo. Todos os empregados respeitam.
Até empregado de 60 anos, respeita ele, porque ele é o dono, ele tem herança ali. Mas acontece que esse moço, ele desiste da sua casa antes de ir embora. Ele muda o foco da vida dele. Escuta bem, gente. Ele muda o foco da vida dele antes de ir embora. Porque ninguém vai embora da casa ou de uma casa sem primeiro passar por uma situação, por um processo. Então, o processo tem que estar crescendo. Ele vai desistir da casa. O trabalho não é mais o mesmo. Ele não mais cuida das coisas como cuidava. E não tem mais os empregados como valorosos para ele. Ele muda o foco. Ele não está pensando mais em fazer com que aquela fazenda produza. E ele poderia fazer de melhor pelos animais, o que ele podia fazer de melhor pela fazenda, pelos frutos da fazenda, ele não faz o melhor. E quando a pessoa está insatisfeita, ele trabalha mal. Ele não é uma pessoa inteira ali. E quando a pessoa não é inteira no lugar, ele começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai ouvir essa palavra e vai dizer depois: o pastor estava certo, somos todos filhos pródigos. Quem está comigo aí? Está sendo claro? Algumas coisas eu estou sendo ainda no escuro. Pois bem, então o filho, ele começa a fazer as coisas pelo meio, porque quem está insatisfeito, quem está desiludido com aquela situação, quem não está feliz com aquilo, a pessoa infeliz, ele não vai ser uma pessoa que trabalha direito, ele não vai ser um esposo bom, ela não vai ser uma esposa boa, ele não vai ser um filho adequado, ele vai dar problema. Vai começar a fazer as coisas pelo meio. E quando você começa a fazer as coisas pelo meio, as coisas não vão ficar bem. Em vez de progredir, ou para, ou perde. Então o pai começa a perceber muito tempo que o filho não está produzindo para a fazenda. E quando o filho fala: eu quero a minha parte da herança, o pai não fala nada. É o que o pai está dizendo: é melhor mesmo. Quem já tinha entendido isso? Porque o pai está dizendo: eu não quero ninguém aqui em casa insatisfeito, eu quero que todo mundo seja feliz. Mas se não está satisfeito, isso é insatisfação, que é a causa da confusão mental, da confusão psicológica. Porque, irmãos, traz um problema assim. Quem não é de fazenda, quem não trabalha com meu pai, quem não trabalha aqui, quem não está envolvido com esse negócio que eu estou, não sabe a prisão que eu vivo. Ah, fulano, ele não tem o problema que eu tenho. Olha, fulana, não tem o problema que eu tenho. Afinal de contas, ele não está aqui. Eles não sabem os problemas que eu tenho na minha casa. Quanta chamada de atenção, porque não dei a palha certa para as ovelhas, porque não atendi bem os patos, porque não atendi bem as coisas da fazenda, porque não cuidei bem das frutas, porque não embalei as frutas para impedir que a moça pudesse picar e fazer algum pobreza, ou melhor, um problema de diminuir a renda da fazenda. Ou seja, ele está infeliz. Uma pessoa infeliz entra no espírito de confusão, e a decepção está ali, achando ele que ele tem mais potencial lá fora da casa. E ele então, quando fala com o pai não responde, o pai não pergunta, o pai não fala, o pai apenas rebate. É melhor, meu filho,
você ter a sua parte, vai viver a sua vida. Eu te amo muito para te ver infeliz aqui dentro. Eu te amo muito para te ver insatisfeito. Eu não quero que você fique aqui em casa com um problema de neurose. Eu não quero que você vá dormir tomando remédio. Eu não quero que você fique procurando psicólogo, psiquiatra por aí, porque está insatisfeito aqui dentro. Eu não quero que tu fique chateado com as pessoas, porque o empregado, por algum motivo ou outro, não fez o que você queria ou da maneira que você quer, e você chicoteou o empregado, e você maltratou o empregado, e o pai está vendo tudo isso, porque dentro do filho uma insatisfação, e uma pessoa insatisfeita perde a noção do certo, a noção do errado. E agora, ele pede, o pai reuniu tudo que tinha. O filho reúne e vai para onde? Para o lugar mais distante possível da casa do pai. Porque a primeira coisa que ele quer é ficar longe da prisão na cabeça dele, é ficar longe das regras, é ficar longe de pessoas olhando a vida dele. Porque, você sabe, em todo lugar tem, a fazenda também tem. Se o empregado mais idoso, se o capataz da fazenda é aquele de confiança do pai, ou de confiança de todos, e ver o filho, um filho mesmo, que seja filho, fazendo algo que não está sendo feito da maneira correta, a primeira coisa que ele faz é chegar ao pai: olha, seguinte, eu tenho liberdade para falar contigo, não tem tempo. Olha, teu filho está fazendo assim, assim, assim. Não liga para isso não. Ele está passando por uma fase. Que fase nós estamos passando na vida, que o nosso pensamento de liberdade transcende aquilo que Deus tem nos dado. O que está passando no nosso coração, que nos faz pensar que lá fora, distante, muito distante de todas as regras que eu tenho aqui, vai me fazer mais feliz, mais livre, mais contente, mais alegre. Estamos falando do filho próprio. Nós não estamos falando da ovelha perdida, porque a ovelha perdida, ela segue instinto. Ela tem fome, ela vai comer. Se não tem capim fresquinho na sua fazenda, vai procurar do outro. Mas é animal. Tem uma ignorância de animal, uma deficiência mental de animal. Ela não pensa nas consequências, ela apenas ultrapassa a cerca e vai, e lá se mete. E o pai vai, o pastor vai lá buscar, porque ela foi pensando que era o melhor, enganamento, estou indo. Quando falta a dracma, que é a mesma propositura da palavra, não é a pessoa, não é a dracma que se perdeu sozinha, alguém perdeu ela. E outra pessoa vai e acha a dracma que era dela, varre tudo. Ou seja, alguém está indo procurar a ovelha, o pastor foi, a dracma, a mulher que perde, varre tudo, acende a luz e encontra, vira uma festa. Agora o filho pródigo não. O filho vai por vontade própria. O filho vai por consciência. Ele é um ser humano. Está falando de uma moeda, está falando de uma ovelha e está falando de uma pessoa. Ele faz por vontade própria. Ele quis, ela quis, ele quis ir embora. Ele quis, por vontade própria. E quando a pessoa quer, por vontade própria, o pai não pode fazer nada, e nem falar nada, porque vai deixá-lo mais irritado.
E o pai reparte. E dá a ele o que ele precisa. O que ele acha que vai ser a sua liberdade. E ele vai para um lugar mais distante. Ele vai para um lugar distante. Desiste da sua casa, muda o seu foco. O foco não é mais a fazenda, o foco é a vida que ele vai viver lá. Vive naquela fantasia. Ele diz: aqui nunca muda. No outro lugar eu vou mudar. No outro lugar eu vou ficar rico. No outro lugar vou pegar o meu tempo, vou investir, vou ser abençoado. Esse é o pensamento do filho. Só que ele vai. E as coisas não acontecem conforme ele quer. A Bíblia diz que ele desperdiça. Olha comigo, igreja. Desperdiça. Sabe o que é isso? É uma pessoa que tem e joga fora. É uma pessoa que tem e não dá valor. Ele desperdiça o que a herança lhe cabia. E esse desperdiçar. Por quê? Porque ele sai da atividade da fazenda. Isso é interessante. Ele sai da atividade da fazenda e começa a ter outras atividades que ele não domina. Ele domina o que é de fazenda. Ele domina sobre o trabalho de uma fazenda, de um animal, ou de uma árvore frutífera. Ele domina sobre tudo o que se passa num lugar como aquele. Agora, ele vai tentar ser livre, fazendo outra coisa, ele nunca mexeu. Então, ele desperdiça os seus bens, vivendo desenfreadamente. Por quê? Quando ele começa a fazer negócio, quem teve dinheiro e hoje não tem, ele diz assim: eu faço o que eu quero. Aí começa. Eu conheci um moço. Ele perguntava para mim: de onde você veio? Por que você veio para Santos? Para Angra? Você é de Santos? Tantos barcos de pesca? Eu falei: olha, nós viemos para Santos, para Angra de Santos, porque Deus nos trouxe para cá. E aqueles barcos que você tinha? Olha, os barcos, eles não deram mais lucros. 20 anos a pesca parou de dar o provento necessário para a família. 20 anos. 20, ele se assustou. Aqui nós ficamos 2 anos, ele falou aqui em Angra, ficamos 2 anos sem dar peixe, ficamos quase mortos. Nós passamos 20 anos. Me conta, ele tinha muita coisa: barcos, apartamento, casa em uma das ilhas aí, Ilha da Caieira. Ele falou para mim um dia: olha, poxa, eu fico pensando em vocês, eu fico olhando como é que pode, né? Porque todos aqui em Angra conheciam a sua família, todos sabiam a capacidade e o que vocês alcançaram, e agora você voltou com o teu pai. Eu falei: voltei com meu pai, mas a nossa casa é do Barco das Palmeiras, sabia? Hã? Ele olhou para mim: é qualquer um que tem uma casa lá. Pois é. Ou seja, Deus ainda deu condições a gente ter alguma coisa. Eu moro aí embaixo, meu pai mora aí em cima. Uma casa de Barco das Palmeiras, num lugar como aquele, naquele tempo, naquele momento, que era vendida a dólar. Então Deus ainda não usou de misericórdia, depois de 20 anos, sem dar uma galha de sardinha no mar. Só um milagre. Aí ele fala para mim assim: mas é impossível. Pouco tempo depois ele ganha a loteria. Aí ele compra lancha, ele compra terreno, ele coloca empregado e começa a andar com 2 na costa. Primeira coisa, né? Primeiro, a pessoa começa a ter medo do que ganhou, entendeu? Vivia alegre, vivia feliz, ele com o filho, andava de carro para lá, conversava comigo, tomava lanche, aí. Tem uma diversa, como é que eu tomo lanche? Amigo,
respeitava, sabia que eu era servo de Deus, respeitava muito meu pai. E eu trabalhei nas igrejas. Agora não tinha mais nada de pesca, agora eu era ganhador de almas, pescador de almas. E é naquela vida. Só que de repente eu começo a ver ele se afastado do porto. Por que se afastou? Está doente. Com o quê? Ele está com síndrome do pânico. Por quê? Qualquer pessoa que aparece, ele pensa que vai roubar ele. Ele não pode sair mais de casa. A casa dele, toda trancada, fechada com persianas. Apartamento muito bom, muito fino. Fui lá. Não sai de casa. E vai dando momento, daqui a pouco as pessoas começam a dizer, sabe aquela lancha que aquele fulano comprou? Sei, a justiça tomou. Por quê? Porque ele não teve mais condição de pagar os empregados. Os empregados então botaram ele na justiça. Ele teve que vender a lancha para pagar os empregados. E os terrenos que ele tinha, teve que vender, porque os seguranças que ele tinha começaram a não receber, ele teve que pagar a justiça, o dinheiro de segurança. E agora? Ele não tem mais nada. Mas ele deixou um dinheiro, eu não sei se foi bom, não sei se foi ruim, ele deixou 30% do que ele ganhou e recebeu com a esposa. Aí ele vai morrendo com a esposa, mulher, me ajuda, me dê segurança, te amo, mulher. Eu saí de mim, não quer saber de você não, ó, rapou fora dos 30%. Meu Deus, vai vendo. Rapou fora dos 30%. E ele fica a ver navio, num belo dia, como hoje, está em casa, os barcos deles estão apodrecendo, não tinha mais condição de fazer manutenção, nem de motor, nem de rede, nem de casco, tripulação sempre as piores, porque quando o barco não está bonito, não está bem, as piores tripulações ele vai para lá, e ele começa aí, um belo dia, tem um colapso nervoso junto com o infarto, ele morre. E eu me perguntava, ele queria tanto saber a meu respeito, porque nós tínhamos tanta coisa e agora viemos para a Angra, e que só restou a nossa casa. Ele nem casa ficou, até a casa dele ele perdeu. O que faz uma pessoa achar que vai ter dinheiro ou vai ter as capacidades que o mundo oferece, que ele vai ter felicidade ou que ele vai ter liberdade? Esse moço, ele passa por isso. Ele acha que saindo o mais distante possível. Olha que esse moço que eu acabei de falar, ele tinha uma família toda ao redor de crentes. E ele chega até a ir para a igreja. Quando ele começa a ter síndrome do pânico, ele começa a ir para uma igreja. Mas ele não pode mais ir para a igreja porque ele tem medo que alguém da igreja vá assaltá-lo. Ele tem medo que alguém na rua, quando ele for para a igreja, vai pegá-lo. Medo de sequestro. Ele perdeu a verdadeira liberdade que ele tinha quando tinha pouca coisa. Ele tinha pouca coisa, mas ele tinha uma esposa. Ele tinha pouca coisa, mas ele tinha um filho. Ele tinha pouca coisa, mas ele tinha amigos. Ele tinha pouca coisa, mas ele tinha felicidade. Esse moço, ele perde, ele vai desperdiçando o mais distante possível. E esse tempo, os estudiosos dizem que é de 3 anos, 2, 3, até 4, 5 anos, ele passa tentando se arrumar, e vai aqui, e vai ali, mas sempre desesperadamente desperdiçando com tantas coisas que é oferecido para quem tem dinheiro. Nessa hora amigos aparecem, amigos falsos, amigos que só querem saber do dinheiro, amigos que só querem saber daquilo que a
achava que tinha por que ele dar. Num dado momento, ele perde tudo. E ele começa a ficar numa situação tão difícil. Ele começa a pedir emprego. Um cara que sempre foi patrão, um cara que sempre foi chefe, boss, sempre sentou na cadeira de diretor. Agora ele está pedindo emprego como pires na mão. Qualquer coisa serve. Por quê? Uma grande fome. Irmão, ninguém domina o tempo, só Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Escutem bem vocês que têm saúde hoje. Escutem bem vocês que têm suas casas e famílias hoje. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Não conte as coisas como se estivesse acontecendo agora. Não diga, vou ser feliz amanhã. Não diga, se tivesse isso, se tivesse acontecido, as coisas poderiam ser diferentes. Porque não é assim na vida. Porque ninguém sabe o que pode acontecer. De um dia para o outro, Jó perdeu tudo. Ei! Estão me entendendo? Está difícil de entender? Quem está me entendendo, levanta a sua mão, por favor. Eu não quero ser duro nessa palavra, me entendam. Eu não quero ser uma pessoa pedante nessa palavra, por favor. E nem estou falando dirigindo a qualquer pessoa. O Espírito colocou no meu coração. Na semana passada, essa mensagem ela foi crescendo. Uma madrugada eu levantei e comecei a escrever o que eu achava dela, sem olhar livro nenhum, sem olhar nada de nenhum comentarista, que eu conheço vários sobre esse assunto. E eu me deparei com essas situações. E ele percebe então que tudo que ele tinha, o talento que ele tinha, com as coisas da fazenda, não servem aonde ele está. Então ele começa a perceber, pastor, que ele é um peixe fora d'água. Ele começa a perceber que alguma coisa não está certa, mas ele tenta, porque afinal de contas, ele escolheu sair de casa. Seu pai não impediu, o pai liberou, e ele agora está naquela situação. E ele chega para um comerciante da cidade que ele está: por favor, eu sei que o tempo está ruim, eu sei que ninguém tem dinheiro para nada, eu sei que a fome chegou na cidade, por favor, dá um trabalho, eu não quero ficar parado. Eu nunca fiquei parado. Parei esses 5 anos. Tentei fazer negócios, mas as coisas não aconteceram. Encontrei amigos que só queriam aquilo que eu tinha. Hoje não tenho ninguém. Aí o amigo, esse homem, pensou, olha, tem um lugar, que tem uma vaga, que poucas pessoas querem trabalhar. Eu faço qualquer coisa, eu trabalho em qualquer lugar. Você vai criar porcos. É o pior lugar para um israelita de trabalhar, ou de conviver, é com porcos. Israelita não pode criar porcos, porque porco é um animal sujo. É um animal que a lei condena até de comer. Olha o judeu, por favor. Eu sei que os adeptos da feijoada aqui já ficam, né? O pastor vai falar que não pode comer feijoada, pelo amor de Deus, eu gosto, né? Pois bem, né? Aleluia. Geraldo, aí, pois bem, daqui a pouco ele começa a trabalhar com os porcos. Não, papai, começa a trabalhar com os porcos. Mas olha, pela palavra, não tinha comida para ele, deu para entender? Ninguém dava nada. E o desejo dele era comer o que os porcos comiam. Era o desejo. Aí que eu quero falar um pouquinho. Irmãos, quando uma pessoa
seja, quando a pessoa fica sem noção da vida, porque a pessoa que tem tudo e perde tudo, fica maluca ou não fica? Essa pessoa perde a consciência de uma forma tal que ele começa a olhar para os povos e ter desejo de porco. Não diz que ele come, mas diz que o estado dele é tão terrível que ele começa a pensar como um animal, e o pior animal da espécie, o porco. Ele começa a desejar a comer a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ei, ninguém vai lhe dar nada, não. Aleluia. Ninguém vai te dar nada de graça. Se Deus não enviar, se Deus não mostrar, se Deus não revelar, e Deus só mostra, e Deus só envia, e Deus só revela a quem está dentro de casa. Distante de Deus, ele se vê como um animal. Distante de Deus, ele está num estado terrível. Distante de Deus, ele não sabe o que fazer. Distante de Deus, ele está sem noção, confusão total. Ele entra em paranoia, ele entra em parafuso e começa a dizer: o que eu fiz? Num dado momento, ele diz: passa por outro versículo dele. Depois de ter gastado tudo, uma grande fome e tal, passa por outro. E ele começa a gastar, e foi empregar-se com o cidadão da região, passa. Começa a comer pouco, começa a desejar alimentar-se com a comida dos porcos, vai. E caindo em si. Olha só, o que está entendendo? Está entendendo que ele saiu de si. Está entendendo que ele saiu, irmão? Tu vai conversar com alguém que estava bem com a esposa maravilhosa, ou com o esposo maravilhoso. Por que é que você saiu de casa? Eu não sei o que me deu. Mas o cara que você está, ele é feio, é barrigudo, ele tem perna curta, é uma pessoa. Ah, mas quando eu conheci ele, parecia um príncipe encantado. Até cego a pessoa fica. Deu para entender? Ele, quando ele diz que cai em si, é porque esses 5 anos ele estava fora de si. E quando a pessoa está fora de si, a pessoa está fora do seu ambiente normal mental. Ele não pensa normal, ele está em confusão, ele está psicologicamente mal, ele está completamente sem noção da vida, ele fica perdido. Quem já passou isso aqui? Com vergonha, pode levantar a mão. Quem já se sentiu perdido? Mesmo dentro da igreja. Ele se sente perdido e ele começa a pensar: meu Deus, ele começa a pensar. Fala comigo, ele começa a pensar. Então ele não pensava, fazia por instinto, como animal. Só que o ser humano, ele tem a mais do que o instinto, ele tem a sabedoria e conhecimento e vontade. O ser humano tem capacidade de discernir coisas, mas esse moço perdeu a capacidade de discernir coisas desde o dia em que ele deixou a sua casa. Ele perde tudo. Ele perde a dignidade. Ele desperdiça tudo. Mas chega num momento que ele cai em si. Ele caindo em si é como se ele tivesse saído de um transe. É como se ele tivesse possuído. Entendeu? É como se ele tivesse possuído por uma falsa liberdade, possuído por uma falsa situação de alegria e de felicidade que traria ele ficar livre do seu pai e da sua casa. Aquilo tudo
mexeu com a vida dele e ele volta assim. Ou seja, quando ele começa a pensar no que perdeu, ele começa a imaginar quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Próximo, por favor. Versículo 18, veja o barulho da guerra. Acorda, homem. Versículo 18. Glória a Deus. Olha só aí. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeira coisa que ele fez, tomou uma decisão. Porque quando ele está com a mente perturbada, quando ele está numa mente completamente conturbada, ele não pensa. Porque a pessoa, quando sai da presença de Deus, ele fica como anestesiado. O pecado, ele faz a pessoa ficar completamente anestesiada e não sabe o que está errando. Ele acha que está fazendo a coisa certa, mas ele tem que procurar. Mas olha, ele, no momento em que ele pensa na casa, fala comigo, no momento em que ele pensa em voltar para casa, a mente dele volta, o coração dele se abre, a vida dele começa a mudar. No momento que ele toma a decisão de pensar. Os animais irracionais, nós pensamos, nós temos vontades, nós temos querer, nós evoluímos a nossa mente, crescemos, conversamos, falamos. Pessoa que fala parece que não está falando, mas fala. Tem pessoa que você não entende o que ele fala, e quando fala você tem que sair de perto, porque só fala bobagem. Tem pessoa que parece ser humano, mas não é ser humano, no sentido real da palavra. Vive como uma pessoa que, sem escrúpulo, grita no teu ouvido e já tem do teu lado, e xinga, e fala como se estivesse xingando e falando com a vida, achando que todo mundo é um grande vaso sanitário para ele enxertar as sujeiras dele. São piadas sujas, são palavras maldosas, são xingamentos, mentiras e mais mentiras, enganos e mais enganos, e estão aí, despejando isso na nossa vida. Mas hoje, Deus está falando conosco que muitas vezes nós fazemos isso, esquecemos, ficamos anestesiados. É só passar por uma luta, é só passar por uma prova, é só passar por uma situação que você diz: isso aí não é para acontecer comigo. Eu sou crente, eu não saí nem de casa. Você não saiu de casa, não pegou a porta, fechou e foi embora, mas saiu de casa do seu coração. Não saiu da igreja indo daqui para fora, mas dentro da igreja você já saiu há muito tempo. Tem pessoas que estão aqui dentro e até falam em Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, mas a vida dele é uma vida desenvolvida pelo Espírito Santo. Porque ele esqueceu de Deus, abandonou Deus e quis viver na liberdade dentro da igreja. E dentro da igreja não é diferente, você pode se perder como aquela dracma foi perdida. Mas houve uma revolução naquela casa. A mulher varreu tudo, levantou poeira e foi e tal. Acendeu a luz, houve um despertamento. E esse homem, esse moço, que agora já é mais experiente, agora não é mais uma pessoa imatura, agora ele
distanciar de Deus. Foi achar que se falar de Deus, ou dizer que é uma pessoa que acredita em Deus, é suficiente. Você nunca vai estar perto de Deus se você não andar no processo de Deus. E lá na casa, ele tem um processo, e daqui a pouco ele fala: eu vou me levantar. Se levantar é tomar posição. E quando você diz: vou me levantar e toma posição, o Espírito Santo carrega na tua vida e começa a expelir o espírito contrário que está impedindo você de voltar para casa. Glória a Deus. Vou falar aqui em português, claro. Aleluia. O que é que está te impedindo de voltar a ser o crente que você gostaria que fosse? Ou que você já foi? O que é que fez você ficar numa posição em que você acha que ser crente é apenas isso que nós fazemos? Você acha que a vida não é mais do que isso? Você acha que esse Deus tão maravilhoso como esse Pai grandioso não vai te dar tudo o que você quer, mas dentro da sua casa? Você acha que não vai ter liberdade dentro dessa casa? Ele percebe que a verdadeira liberdade está lá dentro de casa. Ele começa a entender que o verdadeiro caminho dele é dentro da casa. Ele começa a perceber que fora da casa ele não é ninguém. Mesmo com dinheiro, ele não é ninguém. Agora sim ele está dizendo: eu preciso urgentemente voltar para minha casa. O pai não vai atrás dele, porque o pai espera. O bom filho, a casa torna. O pai espera. O pai é paciente. O pai é longânimo. O pai espera. O pai manda seus mensageiros. O pai envia o seu espírito para fazer com que o coração endurecido possa ser tocado, tomar uma posição e voltar para casa. Com todas as regras, com todos os costumes, com tudo que ele tinha, ele era feliz e não sabia. Porque ele quis administrar o que não era para ele administrar. Fale comigo que isso é muito forte. Quando alguém quer administrar a sua própria vida, sabendo que tem Deus que cuida de tudo da nossa vida, eu estou querendo independência desse Deus. E quando eu tenho a independência dele, eu me vejo só e sozinho. Eu não tenho capacidade de ser feliz totalmente. Eu quero ser feliz totalmente. Assim disse o filho: chega de ser infeliz, chega de ter uma vida de incapacidade, de passar por vexame. Vou voltar para a casa do meu pai, e a primeira coisa que eu vou falar é: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos empregados aí, por favor. O que eu fiz contigo foi muito ruim. Isto é arrependimento. Isto é confissão. Isto é tomar posição. É querer voltar e volta quando ele está bem longe. O pai que esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja 5 ou que seja 10, estava lá na varanda esperando ele. Um certo homem
Um jovem saiu de casa e disse para o seu pai: papai, eu vou sair de casa, não aguento mais ficar aqui, essa casa me sufoca, eu vou embora. E foi embora e viveu uma vida totalmente voltada para as drogas, mulheres e tudo que ele pode viver. E quando ele fica mal, doente, ele diz: eu vou voltar para casa, mas eu tenho vergonha, vou mandar uma carta para o meu pai. A maioria de vocês conhece essa história. Vou mandar uma carta para o meu pai, se ele me quer de volta, se ele me aceita. Na frente da fazenda do meu pai tem uma árvore. Pai, coloque um lenço lá naquela árvore, para eu saber que o Senhor me aceita de volta. Depois de tudo que eu fiz, da desfeita que eu fiz, o Senhor, quando o trem está chegando perto da sua casa, que era uma fazenda e tinha um pé de uma grande árvore, a árvore estava toda cheia de lenços. E ele diz: meu pai me aceita, meu pai me aceitou, meu pai me recebe. Não importa o que eu fiz, não importa o que por onde andei, ele ainda me recebe. E assim o filho, quando está longe, o pai abraça, beija, manda matar o bezerro cevado. O bezerro que todo ano é cevado, é preparado para 3 tipos de festa: a festa de comemoração de algo especial, de alguma data judaica importante. O bezerro cevado, ele era preparado para um momento de festividade com parentes, uma descontração com parentes. E o bezerro cevado, ele era preparado para uma festa de encontro daquele que se foi. Alguém da família que teve alguma desavença, ou teve alguma briga, ou teve algum problema, então é convidado para aquela casa. Então se prepara um bezerro cevado, para que haja de novo um reatamento. Fala comigo: para que haja um reatamento, uma comunhão real, para que nunca mais aquela família seja desunida. Prepara o bezerro cevado, porque a comunhão vai voltar para essa casa. Prepara o bezerro cevado, porque uma festa especial é preparada para ele. Prepara o bezerro cevado, porque hoje é um dia especial. O meu filho estava perdido e voltou. Por favor. Por favor. Esta noite estamos aqui na presença do Senhor. Cada um de nós temos a nossa vida. Estamos aqui na igreja e muitas vezes nos afastamos, nos distanciamos, está bem longe de Deus mesmo estando dentro da igreja. Mas esta noite o Senhor está dizendo para cada um de nós: eu preciso de você dentro de casa, trabalhando na casa, se envolvendo na casa. Eu preciso fazer festa contigo. Eu preciso que você entenda que tudo que eu tenho é teu. Eu preciso que você entenda que a herança é melhor administrada por mim. E quando você precisar, sempre vai ter. Nunca vai te faltar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nunca vai ter um momento sem a minha presença. E comigo, por mais difíceis que a vida fique, a minha presença vai estar contigo para te acalmar. Na casa do Pai é o Pai que administra. Na casa do Pai é o Pai que comanda. Na casa do Pai, o Filho é amado. Essa noite, a oportunidade está aberta para quem quer se aproximar do Pai, para quem quer chegar mais perto do Pai, para quem de alguma forma se distancia, seja na ideia, de pensamento, ficou cego, ficou de alguma forma, se perdeu no meio do caminho, no meio da história.
E hoje, Deus está falando, olha o que está acontecendo no mundo. Eu preciso que tu volte para casa. O mundo está em guerra. Eu preciso que você volte para casa. Você não pode mais ser essa pessoa que você se tornou. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo. Eu quero ver você alegre dentro da minha casa. Eu quero ver você brincando na minha casa. Eu quero ver você fazendo da minha casa a sua casa. Eu quero ver você ser uma pessoa importante na minha casa. Eu quero te fazer uma pessoa digna na minha casa. Não importa onde você vai, não importa como você se perdeu, não importa o que aconteceu na tua vida, Deus está te chamando hoje aqui. Vem, filho próximo. Vem, igreja próxima. Irmão que há muito tempo não fala mistério. Meu irmão que tem profecia no coração e há muito tempo não profetiza. Você não precisa de uma palavra, que precisa de uma libertação completa. Você precisa sentir de novo a alegria do céu. Está faltando gente assim. A igreja do Senhor está aqui. Venha voltar de novo a ter a alegria da casa, a felicidade do lar. Em nome de Deus, dominando a nossa vida, dirigindo nossos passos, e você vai dizer aquilo que o filho do Pai não disse: eu nunca deveria ter saído daqui, eu nunca deveria ter me afastado daqui, eu nunca deveria ter ido o caminho pelas calças, minha mão. Mas hoje eu preciso voltar a viver o amor. Hoje eu preciso voltar a minha vida precisa ser uma vida de Deus novamente. Eu preciso me reencontrar, entender que o Senhor é aquele que administra a minha vida. E tem coisas do céu que eu não sei, eu nem percebi ainda, mas são meus. E na hora certa vai ser entregue, enquanto em obediência, enquanto em fidelidade eu viver. Chegou a hora de um contato direto com o Pai. Esses que levantaram aqui estão recebendo o abraço do Pai no Espírito. Esses que estão aqui, e tem pessoas que não vieram, gente. Você não é o mesmo há muito tempo, você não é o mesmo há muito tempo. Tem muita coisa que precisa mudar. Você está sentindo vergonha? Nada é mais vergonhoso do que você estar distante de Deus no mesmo tempo de casamento. E nem saber orar mais nada. E nem saber mais se comunicar com Deus, mas se comunica. E nem saber mais comunicar com as coisas espirituais. As palavras se foram. Só lágrimas e lágrimas. Você não sabe o que faz. Mas Deus está dizendo para você: hoje é o dia de você se encontrar. Hoje o Pai sai na varanda da porta da casa e diz: vem, meu filho voltou, minha filha voltou. A igreja está aí? Quantos aqui a gente não vai estar do Espírito Santo? Vamos formalizar o Espírito Santo! Você precisa ser renovado. Vamos dizer: a porta do céu está abrindo. Ele quer ser lado, já foi morto, mas já ressuscitou. Ele está vivo!
Se você contar para Deus, você já fica com ele. Uma briga toda, precisa dele. Mas eu estou aqui para enquanto sair da tua presença, quando te afastei, quando não fiz mais a tua obra, quando as coisas se esfriaram. As coisas foram acontecendo na minha casa, parece um castelo que foi desmoronando. Eu não percebia, e começava a reclamar da vida de todo mundo. Eu não entendi que era a minha distância de ti, mas hoje eu quero voltar. Hoje eu estou aqui para te contar uma história de verdade da minha vida, para confessar aquilo que eu tenho no meu coração escondido. Eu quero olhar para essas pessoas escondidas. Estamos no fundo dos momentos da igreja na terra. Nas últimas horas da história da igreja na terra. O mundo está uma verdadeira barriga. Eu preciso estar na presença de Deus nesses dias. Eu preciso contar com Deus nesses dias. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso estar preparado para esses dias. A minha vida precisa estar iluminada. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Estou aqui por isso, junto com esses irmãos. Espírito Santo de Deus, chama a noiva de vem. Ainda tempo. Não saia daqui esta noite com o coração que vem apertado. Não saia daqui esta noite com a vida ainda com perguntas. Saia daqui com uma resposta de Deus. Eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu tenho uma família que me ama. Eu preciso reconhecer isso. Ela cega, eu não vejo. Ela perdida, fechado. Ela morto e redimido. O meu pastorado está sendo revogado esta noite. O meu ministério está restaurado nesta noite. Esta noite eu estou voltando à casa do Pai. Eu mesmo a casa do meu Pai. Mesmo eu nunca nasci com a pessoa lá e nunca tenho muito caminho errado que a pessoa tem, mas eu sei o quanto me distanciei. Mas eu estou aqui de volta, Senhor, desejando as coisas que o mundo deseja, desejando as coisas que os povos desejam, desejando os prazeres, desejando a felicidade que os outros têm, quando a felicidade está na minha casa. Eu quero orar. Eu quero orar. Todos que estão vendo nessa clínica, levantam as mãos, porque se não puder, não levanta as mãos. Eu estou te renovando esta noite, restaurando esta noite. Eu estou te levantando esta noite. Estamos voltados, estamos caídos, restaurando o casamento, restaurando a família, restaurando a
tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Receba